Opa, tudo bem, gente? Meu nome é Ítalo José Rebouças, eu sou professor de Direito Constitucional já tem mais de 15 anos e um dos meus trabalhos é dar aula de Direito Constitucional aqui pelo YouTube também. Se você for procurar aí no canal, você vai ver que tem muita aula gratuita. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos probleminhas, vamos dizer assim, que um estudante de Direito que está se formando em Direito, chegou do oitavo período, já começa a perturbar isso na cabeça, passa no final do curso, que é: como é que eu faço para escolher a minha segunda fase da disciplina, na minha disciplina de segunda fase no exame da OAB? Quase todo mundo, eu não vou dizer todo mundo porque é complicado, mas quase todo estudante de direito, quase 100%, quando vai chegando no final do curso, começa a ficar perturbado da cabeça com o exame da OAB, e um dos problemas que perturba é também qual é a minha disciplina da segunda fase. Vamos falar sobre isso? Se esse assunto interessar para você, fica aí, já se inscreve no canal, clica aqui nesse botãozinho se inscrever, ó, não custa nada para você, mas para mim é muito importante, é um sinal que você manda daí para cá de que, Ítalo, continue trabalhando, que pode continuar, esse material me interessou. Se você não clica nisso, eu vou acabar um dia percebendo que eu estou falando sozinho aqui, o que seria muito ruim para minha autoestima, vamos dizer assim. Então vamos falar sobre a escolha da segunda fase da OAB. Se você vai fazer exame da OAB em algum momento da sua vida, você deve ter essa dúvida. E aí, a primeira coisa que a gente tem que falar é quais são as opções que eu tenho para a minha segunda fase da OAB. Essas são as suas opções, ó. Direito civil, direito penal, direito do trabalho, empresarial, administrativo, tributário e direito constitucional. Viu aí? Uma dessas opções vai ser a disciplina que você vai colocar para a sua segunda fase da OAB. E você tem que saber que ao marcar a disciplina na segunda fase, e você faz isso, ó, no momento da sua inscrição, sai o edital, né? O edital da OAB sai, nós estamos com o edital aberto nesse momento para o exame da OAB. Você olha lá, vai ter as opções dessas disciplinas que estão aqui na sua frente. E você vai, nesse momento da inscrição, já marcar qual é a sua disciplina que você quer na sua segunda fase. Quando você marcar, você vai fazer a sua primeira fase de forma objetiva, prova de marcar, né, para escolher lá as opções de marcar o X no canto certo, com todas as disciplinas do curso de Direito. E se você fizer 50% de pontuação, você vai para a segunda fase em uma dessas disciplinas que foi a que você escolheu quando você fez sua inscrição. E aí a sua prova inteira da segunda fase vai envolver exatamente essa disciplina que você fez a sua escolha. Tá, professor? Beleza, mas como é que é essa prova? Como é que ela funciona? A prova da segunda fase, ela tem uma peça prático-profissional e mais 4 questões discursivas. A peça valendo 5 pontos, de 0 a 5, e as 4 questões discursivas englobando os outros 5 pontos restantes, para a gente fazer uma prova ali de 10 pontos. Cada questão discursiva valendo 1,25, tá? A peça vale 5 e cada questão discursiva 1,25. Uma coisa importante você deve saber, isso aqui é primordial. Eu acompanho alunos e alunas para a segunda fase já tem um bom tempo e muita gente chega no curso sem saber desse detalhe, que é um detalhe importante, é o seguinte: não existe prova subjetiva. As pessoas acham que fizeram a primeira prova, a primeira parte, a parte objetiva, e a segunda prova, a segunda fase, é uma fase subjetiva. Prova subjetiva seria, se ela existisse, seria aquela que o examinador pergunta o que ele quer e na cabeça dele, subjetivamente, tem uma resposta que você tem que adivinhar. Já fez prova assim na faculdade? Com aquele professor que você faz, você responde, você fica dizendo para o colega: a gente tem que adivinhar o que esse desgraçado quer que coloque, porque é subjetivo na cabeça dele. A prova da OAB não é subjetiva. Ela vai ter ali, ó, a peça prático-profissional e as 4 questões, mas isso é muito importante que você saiba. Essa peça e essas questões, elas são perguntas de uma questão discursiva para a elaboração de uma planilha de correção objetiva. Olha que coisa interessante.
a correção da segunda fase da OAB é objetivável. Ou seja, cada item da pergunta que foi elaborada vai permitir a construção de um esqueleto padrão de resposta, e esse esqueleto de padrão de resposta vai ser composto por elementos objetivos que não dependem da vontade do examinador. Pegou? Ah, professor, é sério? É sério, eu vou te dar um exemplo. Ó. Pensa na peça prática profissional. Imagina que a peça de direito constitucional caiu uma ADI. Então não me interessa para onde o examinador gostaria que essa peça fosse. Ele vai ter que atribuir uma pontuação para o endereçamento ao Supremo Tribunal Federal, que é o lugar, objetivamente falando, para onde a peça tem que ir. Ele também vai ter que atribuir pontuações para todos os demais elementos que essa peça tem que ter. E a vontade não é dele, é da lei que regula a peça. Então você precisa aprender quais são os elementos objetiváveis dessa peça prática profissional, dessa disciplinazinha que você escolheu. Professor, mas dá para saber isso? Eu não tenho como falar sobre isso para todas as disciplinas, porque eu trabalho com direito constitucional. Eu posso te explicar como funciona isso em direito constitucional, tá? Vamos falar sobre isso então? Então vamos lá. Quando a gente fala em peça, quando a gente fala na prova de direito constitucional segunda fase, se eu perguntasse para algum aluno qual é a peça que pode cair, quando eu começasse a conversar com ele, era mais ou menos isso aqui que eu iria ouvir. Ó. Ele iria falar um monte de peça ali. Ah, ou é uma habeas data, professor? Pode ser também um mandado de segurança, não pode? Mas também pode ser uma ADI, né? Mas também pode ser um recurso extraordinário. Mas também pode ser uma ADC, um ADPF ou uma apelação. E aí, isso já é um primeiro sinal de que esse aluno precisa de orientação e de ajuda. Se você está pensando em fazer sua segunda fase da OAB em Direito Constitucional e é assim que você ver o universo de possibilidades de peças em Direito Constitucional, você precisa urgentemente de alguém que lhe oriente nesse processo. Sabe por quê? Porque a gente consegue olhar para esse universo inteiro de peças que está assim e deixar ele organizado de forma sistemática. Se você pensar bem em direito constitucional, existem 3 possibilidades. Ou a peça vai ser um recurso constitucional, ou uma ação de controle, ou um remédio constitucional. Remédio constitucional, ação de controle ou recurso constitucional. Esses são os 3 ambientes onde a peça de direito constitucional vai orbitar. E deixa eu te contar uma coisa muito interessante da prova de direito constitucional na segunda fase da OAB. Você percebeu que ali eu tenho remédios constitucionais e ações de controle, tudo com petição inicial? Então, a gente sabe que pode cair uma petição inicial de um remédio constitucional ou de uma ação de controle. Agora, deixa eu lembrar você uma coisa. Essa petição inicial que dá conta de um remédio constitucional é basicamente a mesma. Se você aprende a fazer um mandado de segurança, você está aprendendo o formato de um mandado de injunção e de um habeas data. Você está aprendendo também a estrutura de uma ação popular. Então, a gente consegue olhar para a prova de direito constitucional e não enxergar ali muitas possibilidades. Com boa orientação, com orientação correta, você vai enxergar apenas 3 possibilidades de estruturas de peça. Uma para remédios, uma para as ações de controle, porque é a mesma coisa você fazer uma ADI e uma ADPF, a estrutura é basicamente a mesma, e uma opção de peça para os recursos com características constitucionais. Não cai qualquer recurso em direito constitucional. Para direito constitucional vai cair um recurso que tenha conteúdo constitucional relevante. Aliás, esse é o jeito que a gente trabalha aqui no curso. Se você quiser conhecer, segue lá no Instagram também, tem lá @curso_Ítalo Rebouças, @curso_Ítalo Rebouças. Eu compartilho lá muito sobre meu trabalho de acompanhamento na segunda fase OAB. Ok, professor. Entendi que a peça a gente consegue organizar esse universo em 3 grupos e aprender 3 modelos. Mas e as questões? Como é que é? As questões discursivas em direito constitucional, em geral, têm a sua resposta em 2 instrumentos muito fortes. Ou a resposta está num artigo da Constituição, ou, em geral, a resposta está
numa súmula de caráter vinculante. Nem as súmulas gerais são exploradas na prova de segunda fase da OAB. As súmulas vinculantes, sim, quase sempre está lá, cai uma súmula vinculante como resposta a uma questão discursiva. O que significa dizer que, em geral, as respostas das questões em direito constitucional estão no vademécum. Você precisa também de alguém que oriente você a saber usar corretamente o seu vademécum para você encontrar ali o universo onde transitam as questões de direito constitucional. Uma última dica para você também aqui, ó, para você poder decidir como você vai fazer a sua prova de segunda fase da OAB, e especialmente pensando em direito constitucional, é que raramente em direito constitucional a gente consegue contar nos dedos isso. Aconteceu do examinador perguntar algo de caráter doutrinário, um conceito, por exemplo. Eu, como professor de direito constitucional, consigo entender o motivo. Doutrina é aquela coisa, um conceitua de um jeito, outro conceitua do outro, mas no final estamos falando ali da mesma coisa. Para evitar que a questão tenha anulações, a FGV prefere se segurar em cima de conceitos mais fixos que em direito constitucional, em geral, estão no próprio texto da Constituição ou no conteúdo de uma súmula, do Supremo Tribunal Federal de caráter vinculante. Beleza? Então é isso. Espero com esse vídeo ter ajudado você a refletir sobre a sua segunda fase, se você quiser, se você achar que vai bem, se você achar que aceita. Não cai no mito, não cai em 2 mitos. Escolha de segunda fase da OAB tem 2 mitos que atrapalham muito. Primeiro mito, faça a disciplina X que é mais fácil. Quem fala isso está falando dele. Mais fácil para quem? Mais fácil para mim ou para você? Segundo, faça a disciplina que você mais sabe. Também é um outro mito. Por quê? Às vezes a disciplina que eu mais gosto da faculdade é a disciplina que na prova da OAB é mais difícil de monitorar, é mais difícil de entender os esqueletos padrões de correção. Ela envolve aspectos mais soltos de perguntas na segunda fase, que vão envolver súmulas que não são de caráter mais vinculante, e aí vai envolver muito mais súmula. Súmula vinculante do Supremo eu tenho 50 e poucas. Súmulas do Supremo eu tenho mais de 500. Então, vai depender muito do que é aquela disciplina na segunda fase. Não cai no mito de fazer a mais fácil, porque mais fácil é mais fácil para alguém, não para você às vezes. Nem cai no mito de achar que é para fazer a que você mais gosta, porque você tem que, na verdade, fazer uma disciplina que você consiga tratar com ela. A minha dica é: deixa de lado e exclui as disciplinas que você detesta ou não aceita conversar com elas e escolhe pelo menos uma que você diga assim: ok, aceito passar 1 mês e meio estudando, ainda que você não seja melhor ou não seja a melhor disciplina que você mais prefere, tá bom? Se quiser, acompanha a gente também no Instagram. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te ajudado e até a próxima. Valeu, gente!